Boa noite para quem está chegando, sejam bem-vindos, vocês que estão nos acompanhando. Muita luz, muita paz, que todos estejam sendo conectados com muito amor. Vamos nos silenciando para respeitar nosso tempo de escuta da espiritualidade. Vamos nos tornando mais afetivos e receptivos às palavras do Mestre. Olhando para o nosso coração com carinho, com respeito. Queridos, acompanhando o horário e acompanhando essa combinação com a espiritualidade, nos coloquemos em prece para abrirmos os trabalhos de hoje, nosso encontro de forma positiva. Então, rogamos ao Pai, ao Mestre Jesus, conceda-nos bons frutos de aprendizagem nesse encontro e que possamos, assim, ter um campo fértil para receber aquilo que os bons espíritos quiserem nos demonstrar. Roguemos também por todas as pessoas necessitadas, por todos aqueles que sofreram de alguma forma por eventos climáticos, nessa transição planetária, para que todos tenhamos forças e possamos cooperar de alguma forma com os nossos irmãos aqui encarnados. Que assim seja, graças a Deus. E aí, pessoal, tá muito calor por aí? Por aqui tá bem quente. Mas é bom, né? Porque assim aquece o nosso coração também. Feliz de encontrar vocês, feliz de revê-los aí nessa conexão tecnológica. E hoje nosso encontro, né? A nossa palestra vai ser o sentido da cooperação. E o sentido da cooperação, hoje em dia, e sobre tudo que nós estamos vivendo, é algo assim muito importante. E eu espero abordar com todos vocês, né, com nós todos aqui, um sentido um pouco mais amplo do que aquele comumente a gente trata. Para isso, vocês sabem que eu sempre faço a indicação da literatura, porque o estudo é fundamental, né? Então, nós temos aí um livro do Bacelli e do Paulino, né? Do Paulino Garcia. O Paulino Garcia foi um pupilo do Odilon. Para quem conhece o pessoal de Uberaba, sabe, o Bacelli, ele psicografa as obras do Inácio. Mais à frente eu vou falar alguma coisa sobre isso também. E o livro se chama Entre a Sombra e a Luz. Quem não leu, eu penso que é um livro muito simples, fácil e muito positivo para nós que ainda estamos encarnados.
entre a sombra e a luz. Vamos também para o Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo 7, item 11. Vamos para a questão do Livro dos Espíritos 648, e eu abordei, para fazer a interface, a introdução do livro Paulo Estevam, que é um livro considerado aí dentro da doutrina espírita um dos melhores, eu particularmente acho um dos mais bonitos. Eu gostaria de começar, depois dessa questão, com um pensamento disparador. Quando existe cooperação e o servir, o corpo humano responde com paz, segurança e aumento da energia vital. Então, hoje, nós percebemos que as pessoas apresentam um índice de agressividade, depressão muito forte, porque olhar para o outro é muito diferente de olhar pelo outro. Então, quando eu olho, eu preciso enxergar o outro. E essa cooperação, para além do outro, é preciso que ela veja em nós. Para que a gente possa entender um pouco o corpo além do espírito, eu penso que a gente precisa começar a compreender a nossa existência enquanto encarnados, cooperando na obra de Deus. Então, nós somos parte da obra de Deus. E se somos parte, por que então não cooperarmos com o Pai Criador nessa grande oportunidade que é a encarnação? Então, quando a gente pensa que isso é importante, é porque a gente entende, a gente alcança a conexão necessária com Deus enquanto criatura e criador. E essa é a nossa primeira tarefa de cooperação. Então, olha a nossa importância no sentido da cooperação. Então, eu queria fazer essa reflexão inicial, porque é um toró de parpite aqui pra gente, né? E de alguma forma a gente vai lendo os nomezinhos aqui. Eu agradeço quem me desejou boa palestra, boa noite. É tão bonito esse carinho, né, das pessoas. Esse afeto torna nosso encontro mais leve, né? Muito bom. Muito obrigada. Tudo de bom para todos. Bom, depois desse pensamento disparador, eu vou contar uma historinha. Vocês sabem que eu gosto de contar história para a gente embarcar depois nas reflexões, alinhavando o tema, né? Então, eu gostaria de pensar com vocês o seguinte. Lógico que a história ela é uma metáfora. Então, nós estamos falando de coisas que não são reais, mas elas são análogas àquilo que nós pretendemos conversar. Então, a senhorinha que foi parar no inferno. É bem legal, né? É uma senhorinha fantástica, boa, dessas muitas que assistem às palestras às terças-feiras. E essa senhorinha bondosa, gentil, participante, integrante, né, da turma nos seus trabalhos, né, de espírita, ela desencarnou. Aí chegou, né, no céu e, interessantemente, o anjo que estava lá recepcionando o pessoal errou. Por alguma questão, algum caso, errou e falou assim, olha, a senhora não é daqui, a senhora vai ter que ir para o inferno.
E aí ela falou assim, tá bom, então eu vou para o inferno, né? Eu confio em Deus, se eu tenho que ir para o inferno é para alguma coisa, né? Então eu vou, tudo bem. Eu não sei se isso aconteceria com a gente, né? Se o anjo errou e a gente fosse para o inferno, a gente talvez quisesse processar o anjo, mas enfim, é muito interessante. Ela acreditava em Deus. E acreditando em Deus, o que ela fez? Ela começou a trabalhar no inferno. Então ela percebia que um espírito estava chicoteando o outro, ela assustou com aquilo, ela falou assim, olha, eu vou buscar uma cadeira para você, você senta aqui um pouquinho, aí dá tempo de você descansar, porque você deve estar com o braço cansado de tanto chicotear, né? Mas o que ela pleiteava mesmo é que o outro que estava apanhando descansasse, não é verdade? Aí ela foi em outro lugar, outro campo, tinha um outro, então, castigando ainda mais. Ela falou, olha, esse esforço que você está fazendo, você vai precisar de uma água, né? Foi buscar uma água, e aí ele parou de castigar e o outro parou de sofrer. E aí o diabo vendo tudo aquilo falou assim, não é possível, né? Essa senhora não é daqui, e ela vai tirar meu status aqui de mal. Chamou, senhora, por favor, vem aqui, vamos subir. Deve estar alguma coisa errada. Aqui não vem ninguém que é bondoso. Aí o anjo, né, leu lá o papel, falou assim, ui, eu acho que eu errei mesmo. Nossa, agora que eu tô percebendo o grave erro que eu cometi. Aí ela falou, olha, sabe que foi super importante? Porque eu senti que eu tinha uma ação a fazer. Então, se precisasse voltar ao inferno, eu voltaria, porque eu auxiliaria, eu cooperaria com todos aqueles que precisam de mim, porque esse é o trabalho real que deve ser feito para quem quer habitar o céu. Antes, compreender o inferno. E aí ela ficou no céu, foi muito legal. Mas a história, além de ser interessante, faz essa comparação do que a gente sempre quer de melhor para a gente, existe também o inferno que a gente vive preso diante aos problemas que nós encontramos, né? O nosso estado de vibração, ele nos leva a um movimento infernal, preso, sem que nós avancemos para o caminho que deve ser trilhado. Então, nós criamos nossos pequenos infernos, né? Sem entender que cooperamos na compreensão de nossas dificuldades inicialmente. Então, nosso estado de pensamento, e aí vem muito a questão da doutrina espírita, por isso a analogia antes feita, nós precisamos estar entendendo e estar prontos para o que for necessário dentro dessa encarnação, inclusive um momento de desligamento. De que maneira nós vibramos continuamente, de que maneira nós plasmamos a nossa vida aqui, de que maneira nós oferecemos essa cooperação entre criatura e criador, e quando essa conexão precisa partir de nós e de nenhum lugar, a gente entende que a cooperação entre a possibilidade, a oportunidade da experiência reencarnatória foi feita, aí nós temos tranquilidade. E quando a gente entra nessa vibração, a gente entra na sintonia necessária, não é? Para ligar lá o rádio na música mais bonita para a gente ouvir. Porque senão a gente liga o rádio e só tem aquele chiado, né? Não é uma música bonita, porque a frequência não está ajustada.
E é preciso que a gente faça isso, né? Considerando essa história da cooperação, considerando o exemplo, né, da senhorinha, vamos pensar na palavra oração. Orar mais ação. O que é orar mais ação? É pedir mais agir. É energia em movimento. E essa é a frequência que a gente deve ter. Então, quando a gente reclama, quando a gente cria os nossos pequenos aprisionamentos, e às vezes é sem se dar conta, porque é tão inconsciente, aquilo já vem como um movimento contínuo e a gente não se percebe, a gente precisa sair desse movimento, se distanciar desse movimento, esvaziar para que a gente entenda esse movimento, a gente começa a agir com mais tranquilidade. Porque às vezes a gente escuta, e acredito que vocês também, né? Algumas pessoas dizerem assim, penso que Deus não me ouve. Eu falo, eu acho que eu oro errado. Eu oro e nada acontece. Mas a oração só está no orar, sem a ação. Então é importante que a gente tenha esse movimento de agir. E como é que a gente age? Se a gente está orando, é porque as coisas não estão dessa forma. Então a gente muda, a gente pode renovar, a gente pode transformar, a gente pode pensar na reforma íntima. Então, a cooperação com o Criador está exatamente no movimento do livre-arbítrio, da inteligência que nos foi dada para pensar qual é a forma de melhor exercitar o nosso pedido ao Pai. Então, não existe oração errada, não existe oração fraca, não existe pouca oração, existe a compreensão daquilo que se pede, daquilo que conversa, a intenção do diálogo, né? Bom, entrando na primeira reflexão, isso foi só para esquentar, hein? Mas entrando na primeira questão, que é a questão 648 do Livro dos Espíritos, a gente vai pensar em Moisés. Moisés recebeu as tábuas, né, com os mandamentos, que foram o quê? As orientações da divindade, dos espíritos, do mais alto. Essas orientações, que não são caras e não são importantes até hoje, elas são poucas, 10. Mas dentre essas 10 orações, desses 10 mandamentos, dessas 10 citações, é importante que a gente compreenda qual o sentido da cooperação de Deus conosco. Ele queria libertar o povo do Egito, escravizado, povo escravizado. Será que eles tinham noção do que era a escravidão? Ou do que é a libertação? Então eles ficaram felizes quando saíram de lá. Mas, ao ter dificuldades, como é que eles se portaram diante desses apelos? Então foi preciso uma tábua, uma inscrição, uma orientação, com uma regra de ouro para que eles compreendessem o sentido da libertação. Então, quando a gente tem um postulado como o Evangelho segundo o Espiritismo, não é para que a gente decore, mas é para que a gente viva, não é? Lendo, a gente compreenda que essa é a forma mais materializada de cooperação que nós temos. Então, quando uma mulher fica gestante, dá à luz,
tem sempre alguém que vai ajudar, né? Depois do parto, a ajudar a cuidar do bebê. É uma colaboração, é uma cooperação. Quando a gente tem uma dificuldade e alguém vai com uma ferramenta para colaborar, é preciso que a gente aceite a ferramenta, porque senão a gente não entende a cooperação. Então, quando alguém dá uma palavra para outro alguém, é sempre no sentido de colaboração, de cooperação. Mais para frente a gente vai ver Paulo Apóstolo, o que ele diz sobre essa cooperação. Então, isso que eu disse, né, do livro dos Espíritos, essa questão, Kardec, usa o termo, inclusive, desprendida. É uma orientação que foi desprendida. Sempre no sentido de construção do bem, sempre no sentido de erguer o ânimo para que possa, nesse ânimo, confiar que há algo melhor para frente. Hoje, se nós estamos aqui escutando, ouvindo, vivendo esse dia que já passou boa parte do dia, quantas coisas ajudaram, cooperaram para que nós pudéssemos estar sentados aqui escutando? Muitas coisas aconteceram. E aí a gente precisa entender qual o sentido dessa cooperação na trajetória do dia, né? Quando a gente entende esse valor, essa é a verdadeira sintonia, né? A doutrina espírita, sendo o cristianismo redivivo, ela oferece para a gente um amontoado de recursos para que a gente possa evoluir. Ela oferece assim, uma gama de preceitos, de ideias renovadoras para que a gente possa seguir, construir cada dia melhor. Mas para isso é preciso que a gente deseje evoluir, né? Para isso é preciso que a gente compreenda o sentido dessa evolução. Todos nós desejamos evoluir. Eu tenho certeza que ninguém quer falar, não, olha, eu desejo ficar atrasado. Ninguém vai responder isso, porque esse não é o sentimento. Ah, mas a pessoa faz alguma coisa de mal, a pessoa não sai dessa maldade, existe uma pessoa ruim. Mas essa pessoa, de alguma forma, ela contribui para você fazer essa comparação com quem você está sendo, e essa pessoa também precisa da sua cooperação. Olha que interessante. Então, nós entendemos que uma folha não cai da árvore se Deus não permite. Tudo tem um significado, tudo tem um sentido. Tudo tem no universo uma razão de ser. E essa razão de ser, ela começa pela cooperação. Tem um blog na internet, todo domingo tem um texto, né, que é psicografado pelo Bacelli, comunicação do Dr. Inácio, que ele está lá no Hospital dos Médiuns. E não só médiuns, mas plasmou o hospital psiquiátrico que ele trabalhava lá em Uberaba. E esse último domingo, dia 24, ele postou um texto muito bonito e ele tirou parte, né, excertos do livro que ele mesmo também psicografou com o Dr. Inácio, que são Bem-aventurados os aflitos. E lá ele diz o seguinte, eu achei muito interessante, porque toda vez que a gente coloca um encontro desse, eu sei que os colegas que também o fazem devem sentir isso. A responsabilidade
de emitir uma palavra que seja uma palavra, além de esclarecedora, mas que seja consoladora. Então, ele diz ali no texto o seguinte: não clames por melhores oportunidades, porque o teu melhor tempo é hoje. Então, se alguém perguntar para a gente qual é o melhor dia hoje, por quê? Porque ontem a gente já não pode fazer mais nada e o futuro vai depender das boas escolhas que você fizer hoje. Então, hoje é o melhor dia. E o que a gente fez de bom hoje? É uma pergunta que cada um vai responder com o seu coração. Então, o que a gente fez de bom hoje? E se não fez, ainda dá tempo, que meia-noite é dia ainda, não é? Nunca te mostra tão bem informado. Hoje, Deus te dá uma oportunidade, você está tão bem informado pela tecnologia, pelos livros, pelas conversas, pelos encontros presenciais. Então, quando a gente deseja buscar alguma coisa, há algo para buscar. Então, isso é muito importante. E a gente está fazendo esse exercício. Se na vida pregressa, por algum motivo, podes ter desperdiçado algumas oportunidades de avançar na senda do bem, hoje você dispõe de uma oportunidade incrível de fazer o melhor. Então, não importa quem a gente foi, o que a gente fez, o que importa é o que a gente quer fazer. Então, o que a gente quer fazer hoje? Qual é a vontade? E aí, no Evangelho segundo o Espiritismo, tem o texto lá, o 11, diz o seguinte: não desprezei as Escrituras, disse Paulo. Vamos ler de tudo, extraindo desse tudo o que é bom para nós. Por quê? Para tanto, temos uma razão para escolher. Então, eu já falei algumas vezes aqui, acredito que os colegas também o fazem. O conhecimento que a gente vai adquirindo não é um conhecimento para ter poder sobre as pessoas ou sobre as coisas. O conhecimento que a gente vai adquirindo é para transformação. E no caso, uma transformação para melhor, né? Quando a gente pensa assim, a doutrina, lá no Evangelho, né? E lendo Paulo, a gente vai perceber, educar é o nosso lema, instruir é a nossa meta. Então, o objetivo é diferente da meta, não é isso? Então, quando eu tenho um objetivo, meu objetivo é ler as obras de André Luiz em 2 anos, um exemplo. Esse é o meu objetivo? Não, essa é a meta. Meu objetivo é conhecer as obras de André Luiz. Então, eu preciso qualificar o meu objetivo, né? Então, é importante que a gente eduque quem somos. Por quê? Porque essa é a única forma de progredir, de evoluir. E evoluir é diferente de crescer, né? Crescer a gente cresce em tamanho. Evoluir a gente evolui em qualidade. Então a gente passa a ser alguém melhor do que já era. A segunda reflexão vem do livro do Paulo Estevam, que é a introdução que eu falei para vocês. Olha que interessante o que está escrito, eu não sei se alguém já se deteve nisso, né? Mas quando eu leio um livro, eu leio a orelha, rodapé, eu leio tudo, porque
A conexão que existe no livro, na introdução, no preâmbulo, é para você entender da onde nasceu a vontade, o porquê está sendo feito aquela leitura, por que está sendo feito aquela escrita. Então lá está dizendo o seguinte: a lei de Deus é a lei de cooperação. Tudo no universo é regido por essa lei. Por conseguinte, todas as vezes que agimos de forma contrária a essa lei, nos afastamos de Deus. Olha que coisa interessante. Veja que importante. Se nós estamos na lei da cooperação, esse é o sentido da cooperação. É uma lei universal. Nós estamos diante da vontade de Deus. Nós estamos aqui por um programa, por um compromisso, por um ajuste, por um projeto que foi traçado. E que pela boa vontade dos bons espíritos, quando nós nos aliamos a eles, nós conseguimos, mesmo diante de todas as ressalvas que são contrárias, às vezes, à nossa evolução. Olha que coisa importante. Então, eles estão cooperando para que nós possamos avançar. Se nós estamos recebendo essa cooperação, qual é o nosso trabalho cíclico no bem? Cooperar também, não é? Olha que sentido mais lógico. Muitos desses comportamentos contrários que nos afastam de Deus, como eu falei em princípio, elas têm matriz aonde? No orgulho, né? E no egoísmo, que são as chagas da humanidade. Então, quando eu quero, eu preciso, eu gosto, eu não desenvolvo. Porque enquanto eu não entender a máxima do Cristo, que é amar o próximo como a ti mesmo, então ele está dizendo, evolua porque todos evoluem juntos. Não é isso? É importante isso. Dentre tantas questões maravilhosas que o livro Paulo Estevam traz, que são mesmo, né? O Emmanuel, lá na introdução, ele diz que uma das finalidades dessa obra era reconhecer o quê? Que Paulo, que é o grande apóstolo da gentilidade, que nós, né, gostamos tanto, que nós conhecemos como a maior transformação para o bem, não seria assim se não tivesse Estevão. Quem cooperou para que Paulo virasse Paulo de Tarso foi Estevão. Então, é interessante como a contribuição do Paulo, do Estevão, da Abigail, dentre tantos outros ali presentes na história, eles remontam a história de Paulo de uma outra forma. Então, veja, ele inicialmente não era aquela pessoa que enxergava a cooperação, ele enxergava o poder, ele enxergava o conhecimento como o poder de mando, não como o poder de transformação. Quando ele conseguiu fazer essa mudança foi frente ao amor e à cooperação de tantos espíritos benevolentes. Então, quanta galera espiritual não está fazendo bem para a gente hoje, ontem? Quanta gente não está envolvida no nosso sucesso? E às vezes a gente não reconhece esse sucesso, porque o sucesso para muitas pessoas ainda perpassa pela materialidade, não é? E o sucesso é você estar bem consigo mesmo. É você olhar para o espelho e dizer, cara, aí está alguém fantástico.
né? Então, esse é o sucesso, você ter paz consigo mesmo. Mas para isso, quanta gente não está envolvido nesse trabalho? E espíritos que alguns conseguem identificar, mas tantos outros não. Mas sentem a força e a energia vital, né? Bom, a contribuição de Estevão, né, e de todos os outros personagens levou o Paulo, né, a dizer o seguinte: eu me sinto devedor a gregos e a bárbaros, a sábios e ignorantes. Veja, ele disse isso. Então, como é que a gente pode ser grato e devedor ao sábio e ao ignorante? Quando alguém não nos faz aquilo que a gente gostaria, primeiro, as expectativas são nossas. E segundo, eles são um instrumento de percepção. E, de certa forma, eles estão cooperando para a nossa transformação. Porque se a gente resistir a esse empecilho de uma forma chamada raiva, o que vai acontecer com a gente? A gente não evolui. A gente não passa desse estágio que, infelizmente, é um estágio que nos deixa a renovar e renovar e renovar tantas experiências encarnatórias até aprender, porque Deus é paciente, né? Nós não somos, mas Deus é paciente. Então, veja como a gente tem que ser grato até aqueles que, de certa forma, a gente não gostou muito do que foi feito. Porque é com eles que a gente aprende o melhor a ser feito. Então, isso é algo assim fantástico. E para que a gente chegue a esse momento de compreensão, de entendimento da cooperação, é importante que a gente tenha empatia. Porque se a gente não tem empatia, a gente não consegue entender o que está acontecendo com o outro. A gente entende que está tudo contra nós. Mas nada é contra nós, tudo é a nosso favor. Porque se o Paulo gostou tanto dos sábios e dos ignorantes, é porque ele aproveitou de cada um pouco. Não é isso? Olha que importante. A terceira reflexão é sobre o livro Entre a Sombra e a Luz. E tem alguns tópicos assim que eu quis registrar para que a gente possa refletir melhor. Então, o primeiro deles, nós estamos falando muito em cooperação, não é? A nossa alma, ela é emancipadora, ela tem protagonismo. É ela que diz muito sobre quem somos. Então, se a gente não semeia boas sementes, é ruim. Mas se a gente também não cuida da terra, do solo da nossa alma, essas sementes também não germinam. Então, lá está dizendo o seguinte, que é necessário a gente adubar o solo da nossa alma. Quando a gente vai num casamento, ou numa festa de aniversário, ou qualquer festa que o valha, primeira coisa você pensa em se arrumar. E é bacana isso porque é consideração para a pessoa que te ofereceu o convite, né? Você está valorizando a pessoa, o convite. Mas quando a gente pensa na arrumação, a gente pensa na arrumação externa. E aí, como é que a gente vai considerar o nosso comportamento lá? Então, a gente aduba
externamente com a nossa indumentária, mas é importante que a gente também se prepare para encontrar felicidade e adversidade onde a gente for. Então, qualquer lugar que você frequente, ele vai ser sempre bom, porque tudo vai depender de você, não é isso? Parece meio louco isso, né? Falar assim, Denise tá delirando, Denise viajou. Eu até gosto de ser bastante tranquila para isso. Viajo, reflito, mas nada muda se você não muda, não é isso? Não adianta você querer ver as coisas de outro jeito se você está com o mesmo olhar. Sem amor, não existe sabedoria. É um fato, esse não tem nem o que questionar. Porque se você estuda muito, profundamente, mas não tem amor, aquilo não existe como sabedoria. Aquilo é algo impositivo e, por vezes, é humilhante para algumas pessoas. Olha o cuidado que a gente precisa ter ao falar para as pessoas que não participaram daquilo que você já participou, porque isso fica arrogante. E se é arrogante, está dentro de uma estrutura de egoísmo que nos afasta de Deus. A gente frequenta o centro espírita para quê? Eu vou fazer essa pergunta, naturalmente cada um vai responder mentalmente. Geralmente as pessoas pensam que a gente deve frequentar um centro espírita para nos tornarmos melhores. Será que é para nos tornarmos melhores? Ou será que a gente faz essa ida ao centro, ou mesmo participando de um encontro como esse, para entender que os ensinamentos do Cristo nos mostram que nós fazemos parte dele. E ele é a essência da bondade. Então, se a gente consegue ir para um centro pensando que nós vamos nos tornar melhor, isso também é um pouco arrogante, porque significa que nós somos maravilhosos, não é? Então, porque a gente pode ser muito bom sem lugar algum. Nós não somos criaturas do Criador? Então, nós vamos a um centro, nós estamos reunidos para estudar, para aprender juntos. Hoje eu estou falando, o outro vai falar. O que eu disse, algumas pessoas vão considerar, refletir, falar, isso é legal, isso não é legal, isso está dentro do que eu conheço ou não. Mas esse fato de ponderação é o melhor fato para você começar a aprender a estudar. Então, nós não vamos num centro espírita apenas para a gente se tornar uma pessoa melhor, né? A outra coisa que ele traz sobre a sombra e a luz, no sentido cooperativo, é uma coisa muito importante. Nós, quando desencarnamos, nós deixamos a nossa veste de carne, né? Mas o que nós somos quanto espírito vai com a gente, né? Como é que a gente está preparando esse espírito? Nós somos quem estamos sendo. Quem estamos sendo? Há belezas e há espíritos não tão belos assim. Quando nós adentramos ao universo espiritual, o que vale
é o que nós estamos sendo enquanto espíritos. E enquanto espíritos, nós estamos sendo o quê? Outra coisa que ele fala, é importante a gente se atentar aos tipos de vícios, né? Que estão dentro de nós. E quando a gente fala em vício, a gente fala de álcool, de droga? Não só. A gente fala de comida, a gente fala de fofoca, né? Quando a gente tem o vício de estar em algum lugar e falar dos outros, isso também é um vício, e é um vício ruim. Então, esses vícios vão plasmando dentro da gente e no nosso cotidiano, nas nossas ações, como entidades vivas. Nós alimentamos esses vícios, mas nós podemos alimentar coisas que são antagônicas a esses vícios, né? Reclamar é um hábito que escraviza, né? Lembra quando a gente falou do Moisés? Tem um pensamento, uma escritora negra muito famosa, teve uma época que ela lutou muito para libertar várias pessoas negras da escravidão, da tortura, e ela foi condecorada, e uma jornalista então perguntou para ela assim: olha, que bacana, né? Você salvou mais de 1000 pessoas. Ela falou assim: olha, eu acho que eu fiz pouco. Eu poderia ter salvado mais de 10.000 se eles soubessem que eram escravos. Então, nós, por vezes, não entendemos que nós estamos sendo escravos de muitas coisas. O empoderamento, ele vem do conhecimento com a sabedoria. Então, é importante que a gente faça isso. O período da encarnação, sendo ele curto ou não, porque esse é um desígnio de Deus, nós não nos lembramos, e graças a Deus que não nos lembramos desse compromisso, porque nele está implícito tantas coisas, né? Mas é um período de evolução. Nós não regredimos, né? Quem já estudou sabe disso, mas nós podemos estacionar, né? Voltar aí 25 vezes. Eu não sei como é que é pra gente voltar 25 vezes fazendo a mesma coisa. Deve ser meio chato, né? Antigamente a escola, quando você errava uma palavra, né? Você colocava exceção, né? X, C cedilha, e aí as 10 primeiras saíam certo, mas como eram 150, as 150 eu já devia ter exceção com 4 S's. Então, assim, é ruim, porque o começo parece, né, interessante, mas depois a gente abandona essa ideia. Então, o momento é como falei lá no começo, o momento é agora, é o hoje, é já. Nós temos as melhores ferramentas na mão. Basta a gente querer. Outra coisa importante que ele cita, e eu acho que isso é um esclarecimento, é o corpo físico, né? Ele esconde, às vezes, algumas deformidades da alma. Mas, além túmulo, isso não vai mais existir, porque o corpo físico a gente deixa aqui. Então, olha que importante a gente cuidar desse espírito, né? Lembra lá da festa? A indumentária é bacana do corpo, né? Às vezes você olha uma moça bonita, com um vestido bonito, mas que pensamento vai nessa alma? Então, é importante que a gente cuide disso também, que a gente esteja sadio. Tem uma experiência, preciso ver a hora, senão vocês me matam aqui. Mas tem uma experiência que eu acho muito legal contar para vocês. O tamanho dos nossos pensamentos quando trabalhados ainda encarnado. Nesse livro,
Bem próximo ao hub, quando uma equipe de socorro foi fazer um resgate, eles passaram por vários espíritos ainda muito maltratados, com pensamentos muito equivocados. E, interessantemente, tinha um espírito que ofereceu uma cruz para o Paulino para ele comprar, porque aquilo era um objeto belíssimo, né? Ele falou, mas vocês fazem isso aqui, né? Olha o tamanho da materialidade. Ele falou, sim, fazemos, porque eu sempre trabalhei com vendas lá, aqui eu preciso trabalhar também, como é que eu vou ganhar dinheiro? Eu peguei essa cruz aqui, ó, de uma senhora que estava ali, e mostrou a senhora. Então, veja como os espíritos ficam perturbados e lembrando daquilo que foram, não daquilo que realmente são. Então, olha a importância da educar é o nosso lema, instruir é a nossa meta. E isso não pode ser desconhecido das pessoas, porque quando a gente desencarnar, aí já é o fato, né? Então, quando a gente ainda tem a oportunidade de aprender, façamos com prazer, com vontade, com alegria. Veja, eu falei na outra reflexão sobre a oração. Então, às vezes, algumas pessoas entendem que a oração é fraca ou Deus não escuta, né? Só que um dos efeitos imediatos da prece bem feita é nos colocar de forma íntima com o mais alto. Então, primeiro, eu preciso aprender a falar, depois a ouvir e depois a compreender, porque eu estou cooperando. Então, quando eu faço a prece, eu não faço a prece para conseguir algo. Eu faço a prece porque é algo que me faz bem e me torna mais próximo de Deus. Do mesmo jeito que a cooperação, quando a gente está fora dela, nos afasta, a prece nos aproxima, né? E não é o ambiente, né, que se torna enfermiço. Às vezes a gente escuta coisas assim. Nossa, cheguei nesse lugar, olha, não paro de abrir a boca. Como é a sua energia em primeiro lugar? Como é que está você? Em segundo lugar, o que vai na sua mente? Porque o ambiente enfermiço é aquele que está lotado de pensamentos que não são positivos e saem em busca do nada. Eu plasmo aquilo que eu penso. Então é importante a gente considerar o pensamento de uma forma generosa, né? E eu tinha visto aqui uma questão, mas eu acho que não vai dar tempo, mas eu quero falar para vocês sobre se vocês quiserem pesquisar, é uma poesia que o Euríclides Formiga escreveu, chama Mediunidade e Fé. Eu penso que existem muitas coisas boas dele, mas eu quero só ler uma estrofe, porque eu não vou conseguir ler tudo. Não desanime no afã de lutar pelo ideal de uma terra renovada onde o bem supere o mal. Essa é uma das nossas principais tarefas. Nós estamos num momento de transição,
O planeta passa por uma transição e é importante que a gente não pare de lutar pacificamente pelo bem, colocando a serviço do Pai em estágio de cooperação. E aí, eu queria falar para vocês que lá no último capítulo do livro Entre Luz e Sombra, né? Ele fala que a poesia ela é indispensável à espiritualidade. Se Jesus comparou seus discípulos ao sal da terra, né? Quem gosta de poesia já está participando do progresso da inteligência humana. Então é importante que nos detenhamos no maravilhoso universo poético da doutrina, porque a doutrina ela nos inspira na fortaleza da alma. E penso que para não cometer graves torturas, vou encerrar minha fala com uma prece, mas de antemão eu desejo para vocês toda a experiência benfazeja da renovação espiritual, que todos tenhamos a luz, a paz, o afeto para conseguir trilhar todas as dificuldades que possam vir, mas sempre acreditando que nós não estamos sós, porque Deus nos ama, Deus nos quer e Deus coopera com a gente. Dessa forma também cooperamos com Ele. Então vou encerrar com a prece. Agradecidos que estamos, Pai, por esse encontro afetivo, pela oportunidade da palavra, possamos levar aqueles que ainda não o conheceram um pouquinho de teus ensinamentos, para que envolvidos com a tua energia de amor, possam também trilhar um caminho da paz e do conhecimento. Que possamos amar a dificuldade, compreendendo que nela está os nossos esforços mais íntimos para que possamos desenvolver a nossa inteligência e a nossa inteligência espiritual. E assim agradecemos de todo o nosso coração. Que assim seja, graças a Deus. Um grande fraternal abraço a todos. E eu passo a poesia para a Sueli. Um grande fraternal abraço.